Senhoras e senhores, retornando, eu peço que todos, por favor, tomem seus lugares. Passaremos a segunda apresentação do dia desse nosso encontro com os candidatos ao governo de São Paulo, um compromisso com a justiça. Convidamos à mesa dos trabalhos o Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação Paulista de Magistrados, e Dr. Felipe Locke Cavalcante, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Com grande honra que convidamos à mesa para apresentar as suas propostas, candidato Alexandre Padilha. Nós destacamos e agradecemos a presença do excelentíssimo desembargador Rui Coppola, Dr. Luiz Flávio Borges Dulce, diretor de Relações Institucionais, conselheiro federal e membro nato da OAB de São Paulo, ministro Márcio Tomás Bastos, conselheiro honorário da OAB e membro nato da OAB de São Paulo, e Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, conselheiro seccional da OAB de São Paulo. Para promover a apresentação do candidato Alexandre Padilha, com a palavra, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto. Os nossos agradecimentos ao candidato que gentilmente concordou em participar deste evento com a magistratura, com a advocacia, com o Ministério Público. Nós, desde o dia de ontem, quando iniciou-se essa jornada, compromisso com a justiça, encontro com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo, temos ressaltado que neste evento, promovido pelas entidades Ordem dos Advogados de São Paulo, a APAMARS e a Associação Paulista do Ministério Público, todos os candidatos têm o mesmo tempo, são 20 minutos, todos receberam a mesma pauta, pauta essa definida em conjunto pela comissão organizadora desse evento, que reúne 2 pessoas de cada entidade que trabalharam durante alguns meses na discussão dessas propostas e trabalharam também depois nos convites aos candidatos. Então foi um longo trabalho para que pudéssemos, no dia de hoje e no dia de ontem também, realizar este evento. Hoje nós recebemos agora, como segundo expositor desta manhã, o candidato Alexandre Padilha, que concorre ao governo do Estado de São Paulo pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, jovem, 42 anos, médico também, infectologista, formado pela Universidade Estadual de Campinas. Iniciou a sua carreira política pelo movimento estudantil, chegou a coordenador-geral da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, foi membro da coordenação nacional das campanhas de Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, para presidente na campanha de 89 e também na campanha de 1994. E em 2012 assumiu o Ministério da Saúde e permaneceu nesse cargo até o início de 2014. Este é o candidato que nós vamos ouvir agora e que eu tenho a honra de saudar e agradecer em nome destas entidades já nomeadas. E uma vez mais o faço para dizer que esta iniciativa, que é inédita, e nós temos ressaltado isso, destacando uma visão global e conjunta destas entidades a respeito da importância da justiça. Iniciativa que surgiu primeiro, e vale destacar isso, na mente do nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que era: vamos colocar a justiça na pauta do governo, na pauta do Senado, na pauta nacional. E isso é o que nós estamos fazendo, candidato. Esse é o objetivo, que os candidatos parem e pensem um pouco a respeito da importância da justiça e digam o que pensam, o que eles pensam em fazer ser eleitos, no caso aqui, ao governo do Estado de São Paulo. Então, muito obrigado por ter vindo e muito obrigado a todas essas autoridades que já foram nomeadas,
por estarem aqui presentes. Destaco também o candidato, que toda a exposição está sendo transmitida ao vivo nos sites das 3 entidades, a PAMARS, a PMP e a Ordem dos Advogados, e que depois também a gravação, o vídeo ficará disponibilizado e será remetido a mais de 300 mil pessoas que integram estas entidades todas em conjunto. Viu? Muito obrigado. Nós informamos ao candidato Alexandre Padilha que ele terá 20 minutos sem tolerância para falar sobre os seguintes assuntos: a indispensabilidade do advogado para a justiça, democratização do Poder Judiciário e do Ministério Público, eleições diretas, autonomia orçamentária, precatórios, litigiosidade do Poder Público, sistema carcerário e justiça estadual e o Pacto Federativo. Aos 18 minutos o senhor será avisado sobre seu tempo. O senhor terá mais 5 minutos para suas considerações finais sobre assuntos de sua livre escolha. Aos 4 minutos será mais uma vez avisado sobre o tempo. Durante toda a explanação dos candidatos não será permitida a manifestação da plateia, não haverá debates e nem perguntas. Ao final da apresentação, cada candidato concede uma entrevista ao vivo, que será transmitida pelos sites da OAB, a PAMAGES e a PMP, e após uma entrevista coletiva a toda a imprensa. Candidato Alexandre Padilha, o senhor tem 20 minutos a partir de agora para apresentar suas propostas, atendo-se exclusivamente aos temas da pauta. Eu convido aqui à tribuna. Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Queria saudar, em nome dos nossos presidentes, o presidente Marcos da Costa, presidente da OAB de São Paulo, o presidente Jaime Martins de Oliveira, da PAMAGES, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, Dr. Felipe Locke, em nome do ministro Márcio Tomás Bastos, em nome do professor Dr. Pierre Paolo, que coordenam o meu programa de governo, na área de segurança pública e justiça, em nome do Marcelo Nobre, doutor Marcelo Nobre, o responsável jurídico pela campanha da minha coligação pela mudança de liberdade, em nome da Gislaine, quero saudar todos que participam, que nos assistem nesse debate. Quero dizer que me sinto muito honrado, presidente Marcos da Costa, de poder participar dessa série de debates organizada pelas 3 entidades que são instituições fundamentais, não só para o pensamento jurídico, para o tema da justiça, para a defesa do papel da advocacia, mas também para discutirmos os desafios do nosso estado de São Paulo. Então, me orgulha muito na condição de candidato a governador do meu partido, candidato a governador do meu estado de São Paulo, poder estar aqui nesse espaço, nesse debate. Parabéns pela iniciativa das 3 entidades, porque, de uma certa forma, pautaram nos últimos dias o debate eleitoral no estado de São Paulo. Todos os candidatos vindo aqui, tratando dos temas, e eu venho aqui para me dedicar, sobretudo, aos temas listados por cada um dos senhores. Dizer muito rapidamente que eu estou absolutamente convencido que no começo do século XXI, nós estamos ainda no comecinho da segunda década do século XXI, São Paulo está diante de vários desafios. E nós temos que ter a mesma sabedoria, a mesma inteligência e beber no aprendizado dos nossos antecessores paulistas que no final do século XIX e começo do século XX tiveram naquele momento a capacidade de preparar o nosso Estado para migrar de uma economia que naquele momento era basicamente rural, uma economia agrária, ainda com desenvolvimento muito incipiente. Todos nós sabemos que o Estado de São Paulo, nossa região, tinha uma participação marginal na economia do país naquele momento, na participação do PIB, e tiveram a capacidade de fazer mudanças no nosso Estado de São Paulo, se antecipando inclusive a estrutura nacional, tanto do período do Império quanto do começo da República, e que dotaram São Paulo da capacidade de se transformar naquela economia incipiente numa forte locomotiva industrial de serviços e no polo dinâmico do desenvolvimento da economia do país. Estou convencido que nós temos que ter a mesma capacidade, a mesma sabedoria no começo do século XXI em fazer as mudanças institucionais, enfrentar os desafios para que São Paulo não perca o papel de polo dinâmico da economia do país, como veio perdendo nos últimos 10 anos. Há 10 anos atrás, São Paulo participava cerca de 36% do PIB nacional, hoje participa de 32% do PIB nacional. Há 10 anos atrás, São Paulo tinha uma participação maior na indústria que veio perdendo no último período.
Há 4 anos atrás, a nossa Universidade de São Paulo, a USP, era a universidade líder da América Latina e infelizmente perdeu esse papel, essa posição no último período. Então eu diria que são esses desafios que nós, como os paulistas, temos que assumir. E a capacidade que nós tivemos no final do século XIX e no começo do século XX foi de criar instituições, dotar a nossa região de recursos e potenciais que o Brasil ainda não pensava. Nós fizemos parcerias público-privadas para a infraestrutura, as nossas ferrovias aconteceram no estado de São Paulo por conta de parceria público-privada que não existia ainda no país. Montamos uma máquina, uma burocracia estatal, reforçamos o papel de instituições tão fundamentais, inclusive do judiciário naquele momento. Criamos o papel importante, por exemplo, da Faculdade Largo de São Francisco naquele momento, como escola da elite política, da defesa do direito, da ideia da construção no Estado republicano naquele momento, e depois migramos para construir uma universidade como a USP, depois fortalecemos um conjunto de outras instituições de ensino no nosso estado de São Paulo, ou seja, tivemos a capacidade de preparar a nossa região, que era marginal na economia do país, em ser a grande locomotiva. Estou absolutamente convencido que nós temos que ter a capacidade nesse momento. E aí eu vou me ater aqui, já de imediato, aos temas dessa série de debates, de como a defesa e o fortalecimento da justiça e, sobretudo, a defesa e o fortalecimento do papel da advocacia tem um papel decisivo no fortalecimento de instituições que podem nos preparar cada vez mais para enfrentar os desafios do século XXI. Nós temos que muito nos orgulhar, de nos honrar de todo o trabalho e esforço que foram feitos pelas instituições, pelo papel dos advogados paulistas ao longo da construção do Estado democrático, de direito, da República no nosso país, e eu tenho certeza absoluta que fortalecer o papel da advocacia, fortalecer os instrumentos e as instituições da justiça serão decisivos para que a gente possa enfrentar os desafios do começo do século XXI. Então, eu vou querer tratar especificamente de alguns temas que me foram pautados previamente. Com muito respeito, eu quero concentrar a minha fala em relação a eles. Primeiro, a minha fala aqui não é uma fala de alguém que governou por muito tempo e que faz promessas no ano de eleição. Os senhores todos sabem aqui das dificuldades de relações que tiveram com vários governos estaduais que governaram esse estado, em relação a contingenciamento de orçamento, em relação a mandar projetos de lei de reestruturação da carreira da Procuradoria sem o debate e sem o diálogo com esse setor, em relação, às vezes, até de desrespeito na forma como eram atendidos e relacionados com os representantes máximos das instituições, como, por exemplo, a própria presidência do Tribunal de Justiça. Quem fala aqui não é alguém que vem fazer promessas em eleições, mas quem fala aqui é alguém que foi, durante 7 anos, do Ministério da Coordenação de Governo, de Relações Institucionais, do governo do presidente Lula. Fui colega no período em que o ministro Márcio Tomás Bastos era ministro da Justiça, depois continuei no Ministério da Coordenação de Relações Institucionais e que tive, desde aquela época, no âmbito federal, uma profunda relação de diálogo, de respeito, de construção de parcerias com o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, e de muito respeito, inclusive, nas pautas que eram encaminhadas ao Congresso Nacional. E que nos últimos 3 anos, como ministro da Saúde, fizemos uma forte parceria com o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Ministério Público para enfrentar vários temas da saúde, inclusive todo o debate sobre judicialização, onde eu, como ministro da Saúde, ao invés de partir para o confronto, não só com o judiciário, quanto com o papel decisivo da advocacia na defesa dos direitos do cidadão e da Constituição, partimos para a construção de diálogo, do respeito do papel das instituições e construímos, inclusive, pareceres comuns do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, que foram fundamentais, por um lado, fortalecer o papel da advocacia e das instituições do judiciário, e por outro, se esforçar em garantir o direito constitucional do acesso à saúde. Então, quem fala aqui é alguém que já tem na sua história recente, mais de uma década de compromisso com a máquina pública, uma forte relação de respeito e diálogo com a justiça, com o judiciário e com a advocacia. Por isso que eu digo que eu quero ser o governador que vai reforçar a autonomia e
que vai junto com as instituições buscar para que a gente aprimore cada vez mais a democracia e a transparência em todas as instituições do Judiciário. Podem contar comigo para uma profunda relação de diálogo e de respeito com as entidades, podem contar comigo com uma profunda relação de diálogo e respeito com as instituições, com os demais poderes, no sentido do reforço da autonomia. Comigo, a autonomia tem a ver com orçamento. Os senhores nunca verão na minha postura a postura que já tivemos aqui no Estado de São Paulo, de governos do PSDB, de fazer contingenciamento, cortes orçamentários, ou estabelecer isso como uma forma, inclusive, para não fortalecer a autonomia dessa instituição. Comigo, reforçar a autonomia e o processo de democratização é podermos, de forma conjuntas, em parceria, aprimorar os mecanismos de transparência, inclusive do Judiciário e do Executivo, como que nós podemos fazer com que o cidadão, conjunto da cidadania do Estado de São Paulo, possa acompanhar cada vez mais as decisões dessas instituições, o acompanhamento dessas instituições. Segundo, construirmos uma forte parceria com as instituições da advocacia e do judiciário para enfrentarmos temas decisivos hoje da garantia do Estado de Direito no nosso Estado de São Paulo. Alguns temas, como por exemplo, ampliarmos cada vez mais o acesso da população mais carente, que não tem condições de ter acesso à advocacia, através de ampliarmos a parceria, o convênio do governo do Estado com a OAB de São Paulo, para ampliarmos cada vez mais o acesso dessa população à defesa do papel tão decisivo dos advogados. Ou seja, a minha postura será não só de diálogo, mas reforçar a parceria, ampliar a parceria, o convênio que existe hoje com a OAB. Nós temos uma participação importante da Defensoria Pública, que tem que ser cada vez mais fortalecida, mas a atuação dos advogados nesse convênio com a OAB é uma atuação fundamental para que a gente amplie a possibilidade das populações mais carentes terem acesso à defesa na advocacia. Temos uma postura nesses temas, na preocupação em reforçarmos cada vez mais a atuação na parceria com a OAB, da oferta de advogados, sobretudo as mulheres vítimas de violência, que o que está estabelecido pela Lei Maria da Penha, de que essas mulheres tenham assistência jurídica, assistência na advocacia de forma permanente e de forma gratuita, e essa parceria poder ser viabilizada pelo governo do Estado de São Paulo, na parceria com a OAB de São Paulo. Tem uma postura bastante efetiva e de forte parceria, não só com as associações, com o Poder Judiciário, com o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, para que a gente enfrente uma situação que a gente vive hoje no sistema penitenciário de São Paulo, onde um pouco mais de um terço das pessoas que estão em privação de liberdade ainda estão em privação de liberdade com penas provisórias. Ou seja, nós precisamos ter uma forte parceria do governo do Estado, e eu quero, para mim é inadmissível que o Estado mais rico do país não possa contribuir com o Conselho Nacional de Justiça, com associações na advocacia, com muitas instituições do judiciário, para que a gente possa acelerar, de forma muito conjunta, esses processos, para que a gente possa julgar o mais rápido possível, definir o mais rápido possível essas penas provisórias que ocupam hoje um pouco mais de um terço das vagas do sistema carcerário no Estado de São Paulo. E nós sabemos hoje que, infelizmente, o sistema carcerário, as penitenciárias, estão dominadas por uma facção criminosa, porque, infelizmente, nos últimos 20 anos, o atual governo do Estado assistiu o crescimento de uma facção criminosa dentro do sistema penitenciário, e que ela organiza, planeja suas ações, transformou as penitenciárias em escritório administrativo para a organização das suas ações. Então, eu quero propor aqui estendermos essa parceria para que a gente possa enfrentar esse tema. Estendemos uma parceria para enfrentarmos a discussão dos precatórios. Eu fui ministro da coordenação de governo do presidente Lula, acompanhei o debate que estados e municípios fizeram, mesmo da proposta de PEC ao Congresso Nacional, e sou daqueles que acreditam que através do diálogo que você constrói as soluções. Acompanho de perto e sei a posição da OAB, importante de questionar isso no âmbito do STF, e acho que nós precisamos, de imediato, e quero fazê-lo assim que assumir o governo do Estado de São Paulo,
sentar com as instituições da justiça, com as associações, para construirmos, né, num prazo rápido, um rito para que o governo do Estado honre com os precatórios que deve. O governo federal fez um grande esforço e reduziu fortemente os precatórios que devia, conseguiu pagar a maior parte dos seus precatórios. Infelizmente, isso não aconteceu no atual governo do Estado de São Paulo. Pelo contrário, a filha montante só aumentou no último período. Então, defendo aqui que a gente possa construir rapidamente uma parceria para estabelecer um rito para isso e os recursos necessários para que a gente possa enfrentar e reduzir o tema dos precatórios. Construímos câmaras de conciliação para vários temas. Eu sou defensor, construímos isso na parceria com o CNJ, com o Conselho Nacional do Ministério Público, em relação ao tema da judicialização da saúde. Né? Podemos construir aqui no Estado de São Paulo um conjunto de câmaras de conciliação para contribuir, inclusive, para a mediação de conflitos. Né? Eu tenho ouvido o posicionamento das associações, do próprio presidente do Tribunal de Justiça, da sua posição favorável em expandirmos cada vez mais os instrumentos de mediação de conflito como algo fundamental para a garantia não só do Estado de Direito, né, fortalecimento do nosso Estado e da defesa das pessoas do nosso Estado. Eu me comprometo aqui com as 3 associações, com quem participa desse debate, com o público que nos acompanha, de como governador retirar de imediato o atual projeto que foi encaminhado pelo governo do Estado de reestruturação da carreira da Procuradoria. E só enviar um projeto como esse com profundo diálogo com as associações. Eu tenho acompanhado esse debate, essa preocupação desde o começo. Naquele dia, Dr. Jaime, na posse da APAMARS, muitas pessoas vieram falar comigo sobre esse tema. Depois, nos momentos que eu me encontro com a Associação de Procuradores e espaços, todos muito preocupados com a postura, inclusive autoritária do atual governo do Estado, e tem encaminhado um projeto de reestruturação da Procuradoria sem o diálogo necessário com a categoria, sem o diálogo necessário com os profissionais dessa carreira, com as associações. Me comprometo em retirá-lo da Assembleia. Os senhores e senhoras sabem a posição do meu partido em relação ao projeto que está na Assembleia. Como governador, retirá-lo e só discutir esse tema com profundo diálogo com todos os segmentos da categoria. Comprometo também, aqui com um conjunto dos senhores que participam dessa atividade, de dialogar fortemente com o Judiciário sobre o tema orçamentário. Os senhores não verão na minha postura como governador a postura de governadores do atual partido que governa esse Estado, de fazer não só a definição orçamentária sem o diálogo profundo, e mais do que isso, praticar contingenciamento como foi praticado sem o diálogo profundo com as instituições e com as categorias. Eu digo tudo isso por conta do convencimento que eu tenho da importância da gente aprimorar, modernizar cada vez mais e fortalecer instituições tão fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado de São Paulo, um conjunto das instituições do Judiciário, da defesa e promoção da advocacia no nosso Estado de São Paulo. Esse é um dos desafios, a nossa capacidade de se antecipar em relação ao que o Brasil faz hoje, é uma das questões fundamentais para que o Estado de São Paulo possa enfrentar os desafios do século XXI. Mas não são os únicos, e eu quero aproveitar rapidamente para poder falar, no tempo que me resta, de outros desafios que eu considero fundamentais para que São Paulo dê um salto no século XXI. Primeiro, sabermos e fazermos como nós fizemos no final do século XIX e começo do século XX, que a infraestrutura, reduzir os custos de quem quer investir no Estado de São Paulo, quem quer gerar emprego no Estado de São Paulo, é um tema fundamental para que a gente possa apoiar o desenvolvimento do nosso Estado. Quem quer investir no interior do Estado de São Paulo hoje não pode ter como única alternativa de transporte de cargas ou de passageiros as rodovias com os pedágios mais caros que são aplicados no Brasil. E mais ainda, quem respeita contrato também tem que respeitar se os mecanismos de reajuste desse contrato estão sendo cumpridos ou não, e ficou evidente, a própria CPI da Assembleia Legislativa demonstrou isso, que sequer os atuais mecanismos de reajuste de contratos dos valores dos pedágios no Estado de São Paulo foram cumpridos pelo atual governo do Estado e fiscalizados devidamente pela Artesp, que é a agência responsável por isso. Então eu quero, através de parcerias público-privadas, desenvolver
nos próximos 4 anos, um grande programa de investimento no nosso estado de São Paulo, para que São Paulo não circule. Esse gigante que é São Paulo é a 20ª economia do mundo. Se São Paulo fosse um país isolado, teria assento no G20, não pode continuar circulando só através de rodovias. Então eu quero retomar os investimentos ferroviários no estado de São Paulo. Hoje chegam cerca de 80 mil containers no Porto de Santos através de ferrovias. O Porto de Santos está entre os 40 maiores portos do mundo e é o que tem a menor proporção de cargas chegando até o Porto de Santos através de ferrovias. 80 mil containers e 2,5 milhões de containers que chegam no Porto de Santos. Nós temos um potencial para chegar a 1,5 milhão de containers. Quero retomar os investimentos em hidrovias no estado de São Paulo. A última grande obra de barragem na hidrovia Paraná-Tietê foi realizada antes de 94. O atual governo federal colocou 1,2 bilhões de reais disponíveis para o estado de São Paulo para fazer as obras nas hidrovias e as obras não saíram do papel. Quero retomar os investimentos em hidrovias no estado de São Paulo. Quero aproveitar a malha ferroviária que já existe hoje e que pode ser um trilho já existente para transporte de passageiros, combinado com transporte de cargas, para criar o programa Trem Intercidades no interior do nosso estado de São Paulo, permitir que em várias cidades, polos da região do nosso estado de São Paulo, possa retomar o transporte de passageiros. Queremos, através da parceria público-privada, viabilizar a internet barata, acessível ao conjunto do estado de São Paulo. Hoje vários dos empresários que querem participar de uma licitação, felizmente o pregão eletrônico é cada vez mais presente nos processos licitatórios, contribui para o combate à corrupção, tem dificuldade de participar de um pregão eletrônico por conta da dificuldade do acesso à internet. Então, um primeiro tripé dos desafios que São Paulo tem pela frente é fortalecer, recuperar fortemente sua capacidade de investir em infraestrutura para reduzir o custo de transporte e reduzir o tempo gasto pelos paulistas hoje no transporte, seja no interior do nosso estado de São Paulo, seja nas regiões metropolitanas. Como hoje, nas regiões metropolitanas, sobretudo na capital, mas também é uma realidade na região metropolitana de Campinas, da Baixada, do Vale do Paraíba e de Sorocaba, o tema da mobilidade urbana, além de ser um sofrimento para o cidadão, que demora horas para sair da sua casa para o trabalho, ou do trabalho para o local de estudo, passou a ser um tema de redução da competitividade do nosso estado para atrair novos investimentos. Por isso, eu quero retomar as obras do metrô com a velocidade e o ritmo dos paulistas, integrar o transporte público metropolitano e reduzir o preço da tarifa, integrando nas regiões metropolitanas o chamado bilhete único metropolitano para facilitar a vida de quem usa transporte coletivo no nosso estado de São Paulo. O segundo tripé desse desafio tem a ver com a educação. Nós só vamos nos transformar num polo dinâmico da economia criativa, inovadora e de transferência de tecnologia, da nova economia que já se iniciou em vários países do mundo nesse século XXI, se nós tivermos trabalhadores melhor formados, mais capacitados, fortalecemos os nossos institutos de pesquisa, nossa capacidade de inovar e de formar bem os nossos futuros profissionais. Então eu quero um forte compromisso com a educação. Para mim é inadmissível que o estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país, não tenha a melhor educação do país. E nos últimos 4 anos aconteceu ao contrário. Aquilo que é de responsabilidade do governo do estado, que é o ensino médio, só caiu a qualidade da aprendizagem dos nossos alunos. Esses são indicadores do próprio governo do estado de São Paulo, através do Saresp, que mostrou que no ano passado nós tivemos o pior resultado no ensino médio, que é de responsabilidade quase exclusiva do governo do estado de São Paulo. Aliás, o que avançou pelos próprios dados do governo do estado de São Paulo é o ensino fundamental primeiro, da primeira até a 5ª série, que é de quase responsabilidade exclusiva das prefeituras hoje. Aquilo que é de responsabilidade do estado só piorou, com uma crise nas nossas 3 universidades públicas, que se instalou, sobretudo a crise financeira na Universidade de São Paulo no último período. Então, eu vou acabar com o sistema que existe hoje de aprovação automática, onde o aluno ganha nota para passar de ano, mas não ganha aprendizado. Nós vamos buscar cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, de valorização dos professores, de melhor remuneração dos
professores e implantar a escola em tempo integral no nosso estado de São Paulo e, sobretudo, nas áreas mais vulneráveis. Quero implantar o mesmo modelo que foi criado aqui na capital dos céus para as crianças, para o ensino fundamental, quero criar para o ensino médio. E o terceiro tripé é a simplificação. É fundamental que quem quer investir no estado de São Paulo, quem quer ampliar a geração de empregos, quem quer acreditar no potencial desse estado, tenha a sua vida simplificada, com menos burocracia, redução de um conjunto de procedimentos. Foi um avanço no nosso estado de São Paulo a criação do Poupa-Tempo no final dos anos 90, só que o século virou. Nós temos instrumentos hoje de tecnologia de informação que nós não tínhamos na época. Então nós queremos aplicar, criar um poupa-tempo do século XXI e criar o poupa-tempo empresarial, onde os empresários, são experiências que o PT já desenvolveu em vários municípios, onde os empresários conseguem criar uma empresa com menos de 6 horas, apenas pela integração dos bancos de dados do Estado com o município, com isso facilitando a criação de empresas. Eu quero que São Paulo seja o melhor lugar para se investir, para se gerar empregos, para se estudar, mas que o nosso estado também seja o melhor lugar para se viver. E com isso nós temos um forte compromisso, não só com a saúde, com o direito à moradia, mas inovarmos na segurança pública. Está acabando o meu tempo aqui, faltam uns 30 segundos. Inovarmos na segurança pública. Eu vou criar no estado de São Paulo o conceito de uma força paulista de segurança, que integre o conjunto das polícias existentes, com cooperação comum, formação comum, integração dos bancos de dados. Aquilo que funcionou na segurança pública na Copa do Mundo, eu quero que funcione permanentemente no nosso estado de São Paulo. Muito obrigado, bom dia a todos e fico à disposição dos senhores e senhoras. Nós mais uma vez lembramos que o candidato agora vai dar uma entrevista ao vivo para o site das entidades OAB, APAMAGES e APNP, e após tanto os presidentes das instituições quanto o candidato darão uma coletiva de imprensa no primeiro andar. Então eu convido os órgãos de imprensa a se dirigirem para o primeiro andar. Para promover o encerramento dessa apresentação, mais uma vez com a palavra, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto. Candidato Padilha, nosso muito obrigado mais uma vez pela presença, pela precisão no tempo, nós temos sido realmente bastante rigorosos aqui, e fica o convite para que sempre volte a tanto, eu falo agora, peço licença para falar em nome da Ordem do Ministério Público, o convite para sempre visitar as instituições, seja durante aqui o processo eleitoral, seja posteriormente, qualquer que seja o resultado, tá bom? Muito obrigado, está encerrada essa segunda fala.